Graça, muito bem-vindo ao nosso canal Apóstolo Felipe Dalla. Louvado seja Deus. Hoje eu tenho um tema muito poderoso e pertinente. Daqui vos fala o vosso irmão Apóstolo Felipe Dalla neste humilde canal. Por favor, vai já no link da descrição, tem um tema muito poderoso. Os 5 ministérios, seu significado e as suas ferramentas. Os 5 ministérios, o seu significado e as suas ferramentas, detalhadamente. É um tema muito poderoso. É canal de ensino. Ajuda esse canal a crescer, dando o teu link, compartilhando os vídeos. São 5 ministérios, amado. Já puxa a cadeira, convida já os outros. Não tira, por favor, esse vídeo, vai te ajudar muito. São 5 ministérios, dentre eles, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? Eu vou começar pelo ministério. Se tens uma lapiseira, anota. Porque é ensino. Vou começar pelo ministério de apóstolo. O que é um apóstolo? Qual é a função de um apóstolo? Amém? Apóstolo. A palavra apóstolo deriva-se da palavra grega apostolos. De latim, apostolo. Amém? Apostolo. Esse é de latim. Na linguagem martina, ou na linguagem marítima, significa um navio ou uma frota enviada. Na linguagem marítima, um navio ou frota enviada. Amém? A palavra apóstolo deriva-se da palavra grega, apostolos. De latim, apostolo. Na linguagem marítima, conforme eu já disse. Amém? Mais tarde veio a significar o comandante ou uma expedição no grego, que significa enviado. Amém? Mais tarde, enviado ou mensageiro. O povo de Deus, se ouvir barulho de criança, são meu filho, são a minha família. Amém? E não ligo muito isso. Então, essas são predefinições ou algumas definições do apostolado. Aleluia. Apóstolo, qual é a razão? A razão de ser apóstolo. Amém? Apóstolo. Para estar com o Senhor, o apóstolo que Deus te instituiu para estar com Deus, enviado a pregar, Marcos, para estar com o Senhor, Marcos 13. Enviado a pregar, é um enviado. Marcos 3, 14. Amém? Enviado a expulsar demônios, Marcos 3, 15. Amém? Para lançar fundamento da igreja, Efésios 2, 20. Amém? Esses são os fundamentos do apostolado. Esse é o principal do apostolado. Amém? Então vamos ver assim, que o tempo também não mudou. Geralmente o ministério de apóstolo. Amém? Não mudou o ministério de apóstolo. E o apóstolo é diferente de um evangelista. O apóstolo é muito diferente de um evangelista. O apóstolo também possui os dons de poder. Aleluia. Porque ele mesmo deu um para evangelista. O apóstolo tem que deve ser irrepreensível. Amém? Sóbrio, vigilante. Essa é a missão de um apóstolo. E o apóstolo carrega também o dom. É doutrinador, apóstolo ensina. Amém? Ele possui os dons do Espírito Santo. Amém? Fé, cura, maravilha. Esse é que o apóstolo possui. Ensina a palavra. Amém? Dons do Espírito Santo, edificador da igreja, que é implantador da igreja. Essa é a função de um apóstolo. Aleluia. Em nome de quem? A função de um apóstolo é essa. Amém, povo de Deus? Então, o apóstolo é alguém muito profundo. E o apóstolo tem uma vida de santidade. Ele possui os dons do poder do Espírito Santo, cura e maravilha. Ele implanta a igreja. Aleluia. Ele é enviado da parte de Deus. Agora, temos também o ministério de profeta. Muito poderoso. Muito poderoso. Amém? Muito poderoso. Ministério de você que é profeta, fica atento aí. Amém? Quem eram os profetas? Os profetas da igreja primitiva eram homens de considerável aptidão espiritual. Eram homens de considerável aptidão espiritual. Eram conhecidos pelas declarações espirituais, amém? Verificadas que proferiam. O profeta é aquele que fala inspirado por Deus.
Amém? Fala inspirado por Deus. Nós temos visto muita gente que fala por si mesmo, fala por espíritos de demônio, profetizam em nome de demônio e pelo seu próprio espírito. Mas o verdadeiro profeta fala inspirado por Deus. Amém? Geralmente fala ou prega obedecendo ao impulso de uma repentina inspiração à luz da súbita momentânea revelação. A natureza básica fundamental do ministério profético é que ele fala por revelação imediata. Essa é uma da natureza, porque todo profeta tem que ter a natureza. O apóstolo tem uma natureza apostólica. O profeta também tem, e nos seus 5 ministérios. Aleluia. O que ele fala por revelação imediata é que se pode relacionar tanto com o evento futuro, como o que o Espírito Santo tem para falar em geral. A finalidade do ministério profético tem uma finalidade, tem um fundamento. Amém? Fundamentalmente, consolar. O profeta serve para consolar, edificar, exortar, amém? Comunicar mistérios de Deus para a igreja, para o povo, para uma certa nação. Aleluia. Essa é a função: edificar, consolar, edificar, exortar, comunicar mistérios de Deus. Amém? Advertência contra os falsos profetas. Amém? Mateus 7,15. Então, dentro do ramo profético, tem a sua natureza. O profeta é aquele que tem capacidade de trazer o futuro para o presente e de levar o presente para o futuro. O profeta é para consolar, para comunicar, para exortar e para edificar. Essa é a função de um profeta. Agora, se você é um profeta que não tem essas qualidades, então você não é profeta. E um profeta é algo sério. Profeta, apóstolo, é alguém que se santifica, é alguém que ora, é alguém que busca, é alguém que é uma vida voltada totalmente para Deus. É alguém voltado para Deus. Aleluia. Nós estamos aqui a falar dos 5 ministérios. Amém? Temos aí o ministério do evangelista. O que é um evangelista? É um mensageiro de boas novas, possuidor de um ministério acompanhado por milagre. Define-se do pastor. O evangelista atrai para Cristo e o pastor cuida para Cristo. Amém? O que é o evangelista? Ainda mais, o evangelista é aquele que leva a boa nova de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Temos exemplo de Filipe, chamado pressionamente o evangelista, Atos 21. Aleluia. Em nome de quem? Evangelista, segundo exemplo que temos em Filipe. Além de pregar, o evangelista faz também curas. Por isso, tem os dons de cura, tem autoridade de batizar na água os que creem em nome do Senhor. Isto pode fazer um evangelista. Amém? Mas alguém dirá: que diferença entre apóstolo e o evangelista? Dado que 2 pregam o evangelho, amém, aos incrédulos. A diferença é que o apóstolo é enviado por Deus a pregar numa outra nação, enquanto o evangelista, na maior parte do caso, prega na sua nação. Além disso, o apóstolo vai pregar onde não existe ainda a igreja. As funda, faz elegar para cada uma delas ações, enquanto o evangelista, na maioria parte de casos, chega em um lugar onde já existe a comunidade. Prega o evangelho e depois se vai. Amém? Então essa é a diferença. Fundamento, ele coloca fundamento. O evangelista chega, prega, vai. Amém? Apesar que existe evangelistas que implantam a igreja. Implantam, edificam, ensinam. Amém? Diferentes níveis de evangelismo. Louvado seja quem? Seja o Senhor. Então essa é a função de um evangelista. Aleluia, amém, né? Agora vamos para o ministério de pastor. Ministério de pastor. Quem é um pastor? Linguagens originais da Bíblia, hebraico, Ra'á. Amém? Ra'á significa cuidar de um rebanho. Salmos 23:1. Grego, poimen, significa apacentar. Mateus 9:36.
O verdadeiro pastor conhece as ovelhas e delas é conhecida. João 10:14. Ser pastor parte de um princípio divino. Ele concedeu um para pastor. Amém? Efésios 4:11. Um para apóstolo e tudo mais, conforme já conhecemos. O homem por si só ou por outro homem não pode exercer este ministério que é exigido de um pastor. Amém? O pastor é aquele que é encarregado por Deus para apacentar e para vigiar o seu rebanho, pelo qual, que respeita a este ministério, é necessário dizer que o ministério de pastor é mencionado apenas na carta de Paulo aos Efésios. Amém? Não há só uma passagem nas escrituras do Novo Concerto que diz claramente que alguém é pastor. De uma escritura nova, amém? Determinada igreja, como em vez estamos habituados hoje a ouvir. Amém? Então, ser pastor é um mistério muito poderoso. Livros de Atos dos Apóstolos, Paulo manda ao Efésio chamar anciões da igreja. Em outras igrejas chamam diácono. Amém? Diácono ou diaconisas. Aleluia. Então é coisa muito poderosa, torna-se algo que é muito. Um senso de o que um pastor tem que ter? O pastor tem que ter um senso de responsabilidade entre 3 aspectos distintos. Amém? Responsabilidade em ficar perto do rebanho, Jeremias 31, protegendo as ovelhas dos lobos cruéis, Sofonias 3, amém? Essa é a responsabilidade, proteger as ovelhas dos lobos e responsabilidade de guiar o povo. E o pastor tem que ter o dom da paciência. O pastor tem que ter o dom da paciência, do amor, ter a longanimidade. Um pastor a diferença de um pastor e de um profeta e um evangelista, cada um tem funcionalidades diferentes, meu irmão. Amém? Cada um tem específica área dele diferente. Amém? Pastor, já falamos daqui do profeta. Amém? Já falamos também do profeta. Agora, pai, o que é o trabalho de um mestre? Falta o mestre. Amém? Doutor é aquele que ensina a palavra de Deus. Ele está apto para explicá-la com precisão, porque o Senhor lhe comunicou o dom de ensino. A tarefa do doutor é difundir a fé e o evangelho de Cristo. 1 de Tito 1:11, Efésios 4:12. O ensinamento que um doutor dirige aos santos é elementar quando é dirigido aos meninos em Cristo, recém-nascido, e perfeito quando dirigido crescendo maduro. Amém? Em ambos casos. No entanto, o ensinamento é são e útil, além de Paulo houverem outros seus dias que foram constituídos por Deus. Amém? Hoje o termo de doutor é usado impressionantemente muitas vezes com alguns que não têm todo este mistério. As escrituras por doutor não entende um homem que estudou linguagens estrangeiras em alguma escola, ou o homem que ensina grego, hebraico, aramaico, certo? Porventura para os de fora, um tal homem é doutor, mas para os de dentro, doutor é aquele que ensina a palavra de Deus. Amém? Para o mundo, o doutor é aquele que estudou, é linguístico, é advogado, é doutor, é médico, mas para a palavra, doutor é aquele que é inspirado a ensinar com precisão, com qualidade, com revelação a palavra, aos mais baixos da fé, aos maiores, aos povos, explica, onde está a minha Bíblia, explica coerentemente a palavra de Deus. Então, a diferença entre ministério de mestre, de doutor, ela explica. Eu digo que em nossas igrejas de hoje,
seria poderosamente sim, na nossa igreja teria um apóstolo, um profeta. Dentro de uma igreja é essencial ter os 5 ministérios. Amém? Agora, a pergunta de muita gente é, se essa é a tua pergunta, será que todos possuem um dom de toda a área? Não, aqui já vimos. Efésios, né? 4:12. Ele deu uns para apóstolo. Apóstolo mesmo é apóstolo, não é evangelista. Profeta é profeta. Evangelista é evangelista. Pastor é pastor. E doutor é doutor. Deus pode fazer graça de um atuar, amém? Momentaneamente para ensinar, para curar, para profetizar. Mas cada um com o seu ministério. Cada um com o seu dom, com o seu chamado. E para você fluir, você tem que saber qual é o teu chamado. Amém? O significado do teu chamado. És enviado, apóstolo? És aquele profeta que explica a mensagem? Qual é o teu chamado ministerial? És evangelista que vai de cidade em cidade? Amém? Porque o evangelista carrega também dom de cura. O profeta carrega dons de poder. Amém? O apóstolo, dons de poder. Como também profeta, pode operar nos dons de poder. Porque temos os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo e os 5 ministérios. Amém? Estou a falar dos 5 ministérios que Jesus deu para cada um. Não é o homem, não. Jesus é quem dá os 5 ministérios. Ele mesmo escolheu, Efésios 4:12, um para apóstolo. Você escolheu como apóstolo. Um escolheu para profeta, para evangelista, para mestre, para doutor, para bispo, padre, para missionário. Não faz parte dos 5 ministérios. Missionário, amém? A missiologia é uma área que Deus permite para você ir levar qualquer um. Você pode ser um missionário, apóstolo pode ser um missionário em uma terra, amém? É uma terminologia, é um enviado para fazer missões. E missões se fazem em várias áreas. Um profeta pode sair daqui em uma cidade, anunciar a palavra, e como missionário. Ele é um missionário, pode ir, amém? O apóstolo pode ir, profeta, pastor, pode ir cuidar de uma igreja, fazer trabalho de missões em uma nação que não conhece. Então, o trabalho missionário cabe para todos, mas cada um nos 5 ministérios, cada um tem parte dele. Amém? Né? Porque Deus usa diferentes níveis. Conforme Deus vai usar um apóstolo, não é conforme Deus vai usar um profeta, é diferente. Profeta é profeta, apóstolo é pastor, evangelista é evangelista, mestre é mestre. Amém? Então são ramos diferentes, são coisas diferentes. Agora, quem você é e como você fluir no teu ministério? Para você fluir no teu ministério depende de uma vida de santidade. Depende do alimento que você está comendo, as conexões que você tem, as doutrinas que você busca. Amém? Então, procura crescer no ministério que Deus te deu e procura ficar no ministério que Deus te deu. Ninguém pode ser é apóstolo, é profeta. Não. Ou é apóstolo, ou é profeta. Ou evangelista, ou é mestre. Amém? Mas podes ter a graça, não o ministério. Uns têm graça profética, mas têm ministério apostolado. Podes ter graça profética para profetizar. Amém? Então, Deus pode te usar naquilo que você deseja. E se você tiver uma dúvida, deixa aí nos nossos comentários. Nós vamos fazer mais vídeos sobre isso. Da dúvida que você tem, ao respeito da dúvida que você tem. Então vimos aqui os 5 ministérios. De apóstolo, de profeta, pastor, evangelista e mestre. Amém? São coisas muito diferentes de uma da outra. E eu sei que Deus vai te usar. Amém? Deus vai te usar. Então, Deus te deu esse ministério para você cuidar. Deus te deu essa vocação para você cuidar. Deus te deu essa chamada para você cuidar. A diferença entre pastor e doutor e mestre. Amém? No nome poderoso de Jesus Cristo. É por isso eu digo, se inscreva no canal. Deixa a tua dúvida, meu irmão. Para você que quer ou está começando um ministério, precisa estar enquadrado, chama-se enquadramento ministerial. Você tem que saber em que área estás enquadrado. E presta atenção, e para você que já está muito tempo de ministério, precisa renovar a fé dia após dia. Ninguém é dono do conhecimento, ninguém é dono da unção, tudo vem de Deus. Tudo, e se esse estudo permitiu para chegar até a ti, então Deus quer para você fluir profundamente, mais do que você já está fluindo no teu ministério, seja de apóstolo, seja profeta, evangelista, mestre, aonde quer que seja, Deus quer para você fluir mais. Busca mais, ora mais,
meditar mais a palavra, comer a palavra, amém? Ter boas conexões, ter bons contatos, ter boas influências, isso tudo conta para o crescimento ministerial, isso tudo conta, as influências, isso tudo conta, amém? A vontade, o desejo que você tem para com o povo, a paixão pelas almas, dentro de ti tem que nascer uma paixão pelas almas, pelo Evangelho de Cristo. Deus tem que focar, o teu foco tem que estar em Cristo, e Cristo vai focar o foco dele para as almas. Quando você tem um foco em Cristo, você consegue entender as coisas de Cristo. Também tem um estudo que eu falo aí, o Jesus que chegou antes de Cristo. Amém? O Jesus que chegou, sim, isso mesmo, Jesus que chegou antes de Cristo. Então Jesus não é mesmo Cristo. Também tem um estudo que fala sobre isso. Você vai compreender os mistérios de Deus. Amém? Então, quando você vai estar com o teu foco em Jesus, Jesus vai te revelar coisas acerca do teu ministério. Existe profundidade no apostolado, meu irmão. Existe profundidade no profético e no evangelismo. Existe profundidade no dom pastoral, no ministério pastorado e de doutor. Tem código, chaves, senha, tem lugares, tem profundidade, tem altura, tem comprimento, largura. Amém? Comprimento, altura, largura e profundidade. São 4 camadas em cada 5 ministérios. São 4 camadas. Você precisa mergulhar, precisa buscar essas camadas para ter o dom. Porque muitos têm esse dom ministerial, mas têm chamado ministerial, mas os dons estão fechados dentro de ti. Os teus dons precisam abrir. Amém? Como se fossem os 7 selos. Haviam 7 selos lá no Apocalipse, mas os selos estavam fechados. Você tem chamado, mas o teu dom está fechado. Mas o teu ministério está fechado. Então precisas abrir. Amém? E você que quer ajuda, comente. Ligue para nós, vamos orar, vamos ensinando você para abrir os teus dons ministeriais, porque Deus já me ungiu direito, Deus já me deu direito. Não, existe princípio, meu irmão, existe princípio. Amém? Até Cristo teve que ir para o João Batista. Amém? Até Cristo, presta atenção, até Cristo precisou de quem? Jesus Cristo precisou de João Batista. Se ele é filho de Deus, precisou de João, quem somos nós? Amém? Precisa de novas conexões, precisa de unção fresca. Unção fresca no teu ministério. E Deus vai abençoar você. Amém? Se inscreva no canal. Daqui o vosso irmão apóstolo Felipe Dalla nos ajude o canal. Estamos fazendo vídeos curtos por causa da câmera. Continua a falar. E você que tem um coração para ajudar, ligue para nós e nos ajude, por favor. Amém? Deus abençoa você. Amém.